Olá, estamos iniciando mais uma live. E na live de hoje eu vou falar sobre o avivamento que precisamos. É um assunto muito importante. Nós sabemos que, infelizmente, os dias em que nós vivemos têm sido muito complicado, muito conturbado, principalmente por parte dessa questão do coronavírus. E a grande questão, o grande problema é que esse isolamento que nós estamos tendo que fazer por causa da quarentena tem feito com que a mente de muitas pessoas cristãos, inclusive os pentecostais, a mente deles tem ficado turbada, preocupada. Mas o que nós vamos fazer nessa situação? Alguns ficam até agitados. Ah, só perseguição contra a igreja. Não, não tem nada a ver isso com perseguição de igreja. É por isso que eu quero falar hoje sobre esse tema. Nós estamos vivendo um momento em que a palavra de Deus, mais uma vez, está se cumprindo entre nós. E às vezes queremos ler a Bíblia, pregar, cantar, falando sobre a volta de Jesus e sobre os acontecimentos finais. E muitas vezes deixamos a desejar quando a situação vem. Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguides e disserem mal contra vós. É Jesus que disse isso, mas no caso da perseguição, nós ainda não estamos sofrendo perseguição. Aqui no Brasil, não. A igreja aqui no Brasil não é perseguida, graças a Deus por isso. Temos toda a liberdade de pregar o evangelho, temos toda a liberdade de falar da autoridade do nome de Jesus. Então, não tem perseguição contra nós. Falar que este momento de isolamento é perseguição seria uma besteira, porque perseguição é se estivessem fazendo conosco, como fazem com alguns irmãos nossos lá na Rússia, na China, como fazem com alguns irmãos nossos em países onde o evangelho não pode ser pregado. Não é o nosso caso. Nós temos toda a liberdade, toda ela, de falar da autoridade do nome de Jesus e de pregar este poderoso evangelho. Então, eu escolhi esse tema de hoje sobre o avivamento que precisamos, porque a palavra avivamento tem sido muito confundida nos nossos dias. Alguns acreditam que o avivamento só acontece quando você está lá dentro do templo, com a igreja superlotada, cantando hinos avivados, alguns pensam que até cantando corinhos de fogo, ou pregando com toda a ousadia, com toda a eloquência, mas na verdade isso não é avivamento. Alguns pensam que avivamento é quando a gente pode reunir todos os irmãos para uma grande vigília, quando reunimos os irmãos para um evangelismo. Não, isso faz parte de um avivamento. Mas o verdadeiro avivamento acontece quando existe conversões em massa. O verdadeiro avivamento existe quando pregamos esse evangelho poderoso, a palavra genuína, o evangelho simples de Jesus, e os milagres começam a acontecer, o poder de Deus começa a manifestar, há batismo com o Espírito Santo, há conversões extraordinárias. Isso é uma manifestação do avivamento. Então, nos dias que estamos vivendo hoje, precisamos refletir uma palavra. Quando os diáconos são instituídos em Atos capítulo 7, Atos capítulo 6, melhor dizendo, em Atos 6, quando os diáconos foram instituídos, foi por quê? Houve uma demanda entre gregos e judeus. Eles reclamavam que as suas famílias estavam sendo desprezadas no momento do cotidiano. Então, o que os apóstolos fizeram? Eles reuniram a multidão. Essa foi a atitude dos apóstolos. Reuniram uma multidão e disse para eles assim: olha, nós vamos eleger, vamos colocar 7 homens sobre este importante negócio. Mas estes 7 homens, que seriam os diáconos, têm que ser cheios do Espírito Santo. Aí olha o interessante, qual era a palavra do apóstolo? Porém, nós perseveraremos na doutrina e na oração. Nós vamos continuar perseverando na palavra
e na oração. E isto é que trouxe o grande avivamento à igreja primitiva. O crescimento da igreja primitiva se deu pela presença do Espírito Santo, que veio através de um grande momento de oração, consagração e santificação da igreja primitiva. O avivamento que nós precisamos receber hoje não é um avivamento da fama, não é aquele avivamento que a gente ouve algumas pessoas, entre aspas, profetas, dizendo para o outro assim: olha, Deus vai soprar seu nome, você vai ficar famoso, você vai viajar de avião. Não, isso não é avivamento. Isso é engano. Na verdade, o verdadeiro avivamento começa na simplicidade e não na glória humana. O verdadeiro avivamento começa na humildade do ser humano. Eu conversava com um pastor amigo meu ontem pelo telefone e ele comentava comigo uma situação que vários pastores amigos meus já conversamos sobre isso. Alguns pastores dizem assim: eu queria voltar a ser usado por Deus como eu era. Eu queria voltar a ser usado por Deus, a ver Deus manifestar dons, a ver Deus fazer milagres como eu era antes, mas eu tento e não consigo. Eu começo e não consigo. Eu começo a orar, começo a jejuar, começo a buscar a Deus, e de repente parece que aquele ânimo que eu tinha no passado, aquele ânimo que eu tinha anos atrás, da forma que eu via Deus operar, da forma que nós reuníamos com a igreja, parece que não é igual. Parece que mudou. E eu estava falando sobre isso com ele. Sabe o que mudou? Mudou em nós a nossa humildade. Mudou em nós a singeleza do nosso coração. O que mudou é que o evangelho de Cristo é simples. E nós entramos pelo caminho ruim. Nós entramos pelo caminho que não devíamos. Nós, como igreja, temos priorizado muitas outras coisas acima do evangelho. E está tudo errado. Questões como essa, vírus que ameaçam toda a nossa nação e o mundo, pandemia, pessoas trancadas dentro de casa, pessoas que têm medo, pessoas que hoje estão preocupadas se podem ir à rua, se não podem, pessoas que se desesperam e dizem: e agora? Como que nós vamos fazer não podendo ir nos cultos? Sabe o que está faltando em nós? O que está faltando em nós é priorizar o nome de Jesus na nossa vida e priorizar este evangelho que é a humildade. O grande problema é que nós crescemos em outras áreas. O nosso conhecimento teológico é muito maior do que aqueles pregadores do passado, do que os nossos irmãos do passado. Hoje nós temos pessoas na igreja que cantam maravilhosamente com uma voz linda, cantam em 2, 3, 4, 5 idiomas. Nós temos pregadores, temos pastores que falam grego, hebraico, latim, pastores que dominam a arte da pregação, pastores que são muito bons de púlpito, pastores que são mestres em Antigo e Novo Testamento, pregadores que são mestres em escatologia. Sabe o que está faltando em nós? Buscarmos a genuína presença do Espírito Santo. O que fazia a igreja primitiva crescer não era aparelhagem de som linda, não. O que fazia a igreja primitiva crescer não era som de primeira, não era templos luxuosos, não era roupa de marca. O que fazia a igreja primitiva crescer não era fama, não era sermos grandes pregadores, grandes escritores, grandes cantores, nada disso. O que fazia a igreja crescer era uma vida de oração, de consagração, de temor de Deus, para buscar a presença do Espírito Santo e ver Deus operar de uma maneira sobrenatural. Qual era o resultado disso? A igreja crescia e tinha paz. Atos 1,15, a Bíblia diz que eles eram quase 120. Em Atos 2,41, eles eram quase 3.000. Em Atos 4,4 eles eram quase 5.000. Em Atos capítulo 9 já não dava para contar. A Bíblia diz que a igreja crescia, se multiplicava e tinha paz. Só por um detalhe: tinham uma vida de oração, tinham uma vida de buscar a presença de Deus. Agora, porque existe o isolamento, porque não podemos estar reunidos nos cultos, porque não podemos fazer aqueles cultos com muitas pessoas como nós amamos fazer, porque não podemos mandar carta para irmãos vir nos visitar, participar de nossas festas dentro do templo. Aí alguns dizem assim:
Se não tiver culto na igreja, se não tiver culto no templo, sabe o que vai acontecer? Os crentes vão entrar em depressão, os membros da igreja, os obreiros vão ficar deprimidos. Não vai, não. Sabe por quê? Nós temos a presença do Espírito Santo. E a verdadeira igreja, ela é igreja, independente se ela está dentro do templo ou não, porque a verdadeira igreja sou eu e você. Nós somos a verdadeira igreja de Cristo. E o grande avivamento que precisamos é saber que se você tem que ficar dentro de casa, mas vai ficar adorando a Deus, lendo a palavra, orando, buscando os dons espirituais. Se você está no seu local de trabalho, então você vai continuar buscando a presença de Deus, adorando o Todo-Poderoso, porque é o momento que antecede o arrebatamento da igreja. Nós vivemos os momentos que antecedem o arrebatamento da igreja e crescemos ouvindo a pregação do Evangelho, nascemos no Evangelho, na presença de Deus, quando levantamos a mão e aceitamos Jesus como Salvador, ouvindo a pregação dizendo que viriam tempos trabalhosos, que viriam tempos difíceis, e viriam tempos em que talvez não iríamos conseguir congregar uns com os outros, mas precisávamos estar com o nosso coração alicerçado, com a nossa fé vívica diante de Deus e o nosso coração aberto, sabendo que Deus ainda opera, independente se você não pode estar dentro do templo, mas aonde você estiver, você é o templo do Espírito Santo, você é o portador da presença de Deus para a sua vida, para a sua família, para a nossa nação. Não é porque não podemos estar dentro dos templos que vamos encurvar a cabeça, vamos ficar chorando em casa, desesperado, não. Se é para chorar, então vamos chorar na presença de Deus, buscando a autoridade do Espírito Santo e os dons espirituais. O avivamento que precisamos não está longe. O avivamento que precisamos não está nos livros teológicos. O avivamento que precisamos não está no meio dos grandes doutores ou dos grandes teólogos. Não! O avivamento que precisamos está diante de nós. Deus só quer que o nosso coração esteja aberto. Quando se fala em grande avivamento, a gente lembra de Jerônimo Savonarola, Jonathan Edwards, Charles Finney, Moody, homens que sacudiram nações, cheios do Espírito Santo, mas não sacudiram porque eram grandes leitores, grandes teólogos, não, sacudiram porque buscavam a presença de Deus e o adoravam. Quando vemos falar de grandes avivamentos, nós pensamos nos homens como John Wesley, homens que tinham compromisso com as coisas de Deus, homens que pregavam a palavra de Deus incessantemente, porque amavam o reino de Deus e a sua vinda. Agora, não basta lembrarmos só desses homens da Inglaterra, da Europa, homens que sacudiram nações inteiras, e até hoje nós falamos sobre homens que pregavam o evangelho e 10, 20, 30 mil pessoas vinham à frente levantando a mão e aceitando Jesus como Salvador. Vamos falar de algumas pessoas do nosso tempo? Eu quero te falar isso para que você desperte dentro do seu coração o seguinte: você que está cheio do Espírito Santo, você pode ser dotado de dons espirituais, você pode ser uma grande arma nas mãos de Deus para ganhar almas para o reino dos céus, para ser usado em cura divina, em revelações, em visões, em profecias e em milagres extraordinários, para que com isso consigamos arrancar almas das mãos do diabo e levá-las para o reino de Deus. Vamos pensar então, não só nos grandes avivalistas do passado, vamos pensar em homens do nosso tempo agora, aqui no Brasil. Quantos que se lembram do apóstolo Doriel? Apóstolo Doriel, fundador da Igreja Casa da Bênção. O homem que morreu, parece que em 2015, eu não me lembro bem agora, ele infartou no ano de 2000 e o médico disse que ele voltar à vida foi um grande milagre. E alguns obreiros conversaram entre si, sem nenhuma heresia, sem nenhuma prova disso, mas uma conversa só entre eles, que ele fez eles lembrar, sabe de quem? De Ezequias. Quando ele estava condenado à morte, ele virou o rosto para a parede, orou e Deus deu para ele mais 15 anos de vida, porque depois de infartar, o apóstolo Doriel viveu ainda mais 15 anos de vida. E o médico disse que aquele tempo, no ano de 2000, quando ele continuou vivo, era um grande milagre de Deus. Sabe quem era o apóstolo Doriel? Se você não sabe, eu vou te contar apenas um detalhe. Ele só tinha um pulmão. Um pulmão. E todos os dias, às 6 horas
da manhã, ele já estava no templo da igreja buscando a Deus e orando. Há obreiros que o acompanharam de perto, há quem diga que já viu ele orar 6 horas direto. Era ele que ia para os rádios e gritava: você já viu Deus fazer maravilha? Não, então venha! E as pessoas iam multidões e viam Deus operar milagres tremendos do nosso tempo. Quem não se lembra do fundador da Igreja Brasil para Cristo, Manuel de Melo? O homem que foi tão perseguido lá em São Paulo porque pregava o evangelho, aquilo era perseguição. Manuel de Melo chegou a ser preso 27 vezes só porque pregava o evangelho e Deus usava ele em cura divina, e ele foi acusado de charlatanismo, mas ele permaneceu um pregador do evangelho, ganhando almas para o reino de Deus. Manuel de Melo chegou, ele quebrava muletas no joelho e mandava o paralítico andar depois. O paralítico tinha que andar e era um homem comum como eu e você. A diferença é que ele dedicava horas a fio em oração diante de Deus. A diferença desses homens é essa. Vamos falar do nosso tempo, que partiu há pouco tempo, missionário Davi Miranda, da Igreja Deus é Amor. Quantos milagres, quantos sinais aquele homem foi usado por Deus, porque tinha uma vida de oração. Homem usado em milagre, um homem que eu cheguei a ver por 2 vezes, ele orar e a chuva parar na hora. Milagres instantâneos. E ele não tinha nada de diferente de mim, de você, diante de Deus, não. A única diferença era essa: ele separava um momento de oração diante de Deus, ele tinha uma vida de consagração. Se nós queremos ver Deus operar, pelo amor de Deus, não está na hora de ninguém ficar desesperado, porque não posso no culto, porque não posso estar dentro do templo, mas você pode orar. O templo está fechado, mas o céu ainda está aberto diante de você. Você pode não estar reunido dentro do templo em um culto, mas você pode se reunir na presença de Deus, adorar o Deus Todo-Poderoso e invocar a presença do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. O avivamento que nós precisamos não está longe. O avivamento que nós precisamos não está em grandes homens famosos, grandes pregadores, não. O avivamento que precisamos está dentro de você. É a presença do Espírito Santo. Deus é poderoso para honrar a sua fé, para levantar você com uma autoridade sobrenatural. Será que você nunca parou para se perguntar por que grandes homens e mulheres de Deus dotados de dons espirituais têm partido para a eternidade e não têm levantado outros? É porque falta em nós um desejo de sermos totalmente usados pela presença de Deus. É Jesus quem prometeu isso. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre o e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Jesus nos deu esta autoridade. Há sobre a minha e sobre a sua vida uma autoridade do nome de Jesus, que quando nós repreendemos o demônio tem que sair. Quando nós oramos, a enfermidade está sujeita à autoridade do nome de Jesus. Só pense nisso. O grande avivamento que precisamos não está longe de nós, ele está diante de nós, já que a maioria de vocês que estão nos assistindo agora não podem estar no trabalho, porque talvez a empresa fechou a porta, talvez a empresa está em quarentena, talvez você está tendo que ficar dentro de casa. É fácil analisar se nós queremos um avivamento ou não. Em que temos separado o nosso tempo? Qual é o tempo que você tem separado para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus? Porque Jesus disse isso em João 5,39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em Mateus capítulo 22, Jesus diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu preciso que haja um grande avivamento na minha vida entre nós, mas para isso nós precisamos separar um tempo de oração, precisamos separar um tempo para buscar a Deus. Quando Dr. Oswald Smith estava pregando no Congresso Internacional de Missões em Berlim, ele iniciou o sermão dele com uma frase que não dá para a gente esquecer, nós precisamos pôr isso no nosso coração. Ele disse assim: se é da vontade de Deus que todos os homens se salvem, que nenhum dos homens se percam, e não, você não tem vontade de fazer nem missões e nem o evangelismo, há uma grande probabilidade que você não tenha nascido de novo ainda.
A oração transformará a nossa vida em verdadeiros pregadores do Evangelho. A oração transformará a nossa vida em homens e mulheres com uma autoridade divina que só o Espírito Santo pode causar sobre a nossa vida. É fácil lembrar do nosso passado, é fácil lembrar de quando os irmãos se reuniam em casa, em um culto simples dentro de casa, e Deus batizava com o Espírito Santo, Deus curava, e Ele ainda faz isso. Se você quer um avivamento, está na hora do avivamento começar em nós. Existe um livro chamado Avivamento em Chamas, e o autor dele disse o seguinte: se você quer ver a igreja em chama, então ponha fogo no púlpito. Então, se nós queremos ver a chama do avivamento em nós, está na hora de começar nos cultos no lares, no culto com a sua família. Você não pode causar aglomeração, não pode trazer pessoas para a sua casa para culto, mas pode fazer um culto familiar, buscar a presença de Deus, buscar dons espirituais, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar a cura divina. Existe um Deus poderoso que tem prazer em operar entre nós, um Deus poderoso que tem prazer em derramar dons espirituais. Está na hora de acordarmos. E para ter avivamento, e para ter em nós um desejo de evangelismo, temos que ter uma vida de oração. Está na hora de mudar a nossa maneira de agir e começar a parar de se preocupar. Lembra, eu citei aqui de Atos capítulo 6, os apóstolos diziam assim: não é razoável que nós deixemos a palavra para cuidar desse negócio, não. Vamos eleger 7 homens para cuidar desse importante negócio, porém nós perseveraremos na oração e na palavra. Eu quero dizer que eu lamento muito que a igreja odierna, a igreja de hoje, ela tem priorizado mais a política e os políticos do que o evangelho e a presença do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que a igreja não possa participar de eleições, eu não estou dizendo que a igreja não deva participar de política, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a verdadeira igreja tem prioridades, e a nossa prioridade como igreja não é discutir quem está certo e quem está errado na política, se o presidente fulano de tal está certo, se o presidente ciclano está errado. Isso não é o nosso papel. Para isso nós elegemos homens e mulheres capazes para cuidar dessa questão. O nosso papel como igreja é nos encher do Espírito Santo para pregar esse evangelho que salva, cura, liberta e que batiza com o Espírito Santo. Aquela oração famosa, a oração dos 100 anos, criada por Zinzendorf, em uma pequena cidade. Eles oravam 24 horas por dia, homens e mulheres, e foi uma oração ininterrupta que durou 100 anos. É a oração dos 100 anos. E essa oração, sabe o que ela causou? Cada 25 habitantes daquela humilde cidade ia um missionário para o exterior pregar o evangelho e falar do poder do nome de Jesus. E aqueles irmãos mais simples, mais humildes, que não tinham condição financeira de ajudar a manter os missionários no campo, sabe o que eles faziam? Eles vendiam a eles mesmos como escravos para outras nações, para outros países, para que quando chegasse lá como escravo, começavam a pregar o nome de Jesus e falar de um Jesus que é poderoso. Esta é a palavra que eu queria deixar para você hoje. Vamos acordar. Independente da posição, do cargo que você tenha, seja você um membro de uma igreja, seja você um obreiro, um pastor, um evangelista, não importa o cargo, não importa. O que importa é que Jesus nos chamou com uma palavra de autoridade. Jesus nos deu a presença do seu Espírito Santo e a sua palavra. E o avivamento que precisamos não está longe, como eu já disse, está em mim e em você. Está na hora de despertarmos do sono. Está na hora de nos despertar e entender que o momento do avivamento é esse. Vamos fazer uma oração? Se você tiver um local, em casa, onde você tiver como orar, vamos orar. Vamos orar nesse momento. Normalmente eu não oro nas lives aqui, mas hoje eu quero orar. Nós vamos orar por esse avivamento. Incline a sua cabeça onde você estiver. Se possível, feche os teus olhos. Vamos orar agora pelo avivamento que nós precisamos. Meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos do verdadeiro avivamento prometido pelo Senhor. O Senhor colocou no nosso coração a sua palavra. O Senhor usou alguém para falar do evangelho para a nossa alma. E é por isso que estamos diante do Senhor e o servimos em novidade de vida. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha despertar a igreja neste ano de 2020.
para que o teu nome seja honrado muito mais do que já foi entre nós, e que o Senhor levante homens e mulheres dentre nós dotados de dons espirituais, cheios da sua graça e do poder restaurador do teu Espírito Santo. Meu Deus, eu citei nome de homens aqui, que foram cheios da sua graça e da sua presença, porque separavam um momento de oração diante do Senhor e se inclinavam a ti. Meu Deus, olha o coração deste homem e desta mulher, onde estiverem agora orando conosco. O Senhor conhece o desejo de cada alma, e o Senhor sabe onde está esta alma, que tem um desejo fiel no coração, de ser usado em dons espirituais e de pregar o teu evangelho. Senhor, alcance a vida deste irmão, desta irmã, onde eles estiverem agora, que a tua graça seja restaurada, que o ânimo seja renovado, e que essa pessoa que perdeu o ânimo até de orar, de cantar dentro de casa, de jejuar, de buscar a tua presença, que este ânimo seja avivado, seja restaurado nesta tarde, que para a glória do teu nome, o Senhor levante homens e mulheres entre nós, cheios da sua autoridade, cheios da tua graça e usado em dons espirituais para a glória do nome de Jesus. Que o Espírito Santo alcance você e toda a sua família, e que possamos, em um futuro muito breve, adorar a Deus pelo que Ele tem feito no meio da nossa nação, levantando homens e mulheres com uma verdadeira autoridade do Espírito Santo para pregarmos a sua palavra. Deus abençoe você poderosamente. Obrigado por estar assistindo aí a nossa live. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.